Tranquilo, tranquilo? Aí vem a física. Vai, toma de fórmula e toma equação. Eu ia fazer isso aí por regra de 3. Na física, galera, o modelo atômico de Bohr, ele é cobrado em provas, tá? Dentro da parte do campo da física moderna. Então, vestibulares que têm física moderna vai ter ali cobrando Niels Bohr. Então, o modelo atômico de Bohr vai basicamente fazer o seguinte. Lembra que a gente conversou, né, que não é a natureza que está errada, é a física. Então, o que Bohr vai dizer? Olha, se os elétrons em volta do núcleo, eles acelerados emitem ondas eletromagnéticas e vão colapsar no núcleo, o átomo não deveria existir, mas o átomo existe. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos assumir que existem órbitas em que o elétron não vai fazer isso. Por quê? Não sei, eu vou assumir que é. E vamos ver se vai dar certo. Estou criando a regra, E vamos a gente está criando a nova regra aqui do jogo. E vamos ver se vai dar certo, tá? E o legal é que o modelo de Bohr, ele deu bastante certo. Deu certo em muitas coisas. Sim. Olha só que doideira. Então, ele vai fazer uma afirmação, tá? E dizer o seguinte, que os elétrons possuem certas órbitas que são estáveis, onde o elétron pode, a gente vai assumir que ele vai ficar girando mesmo, como se fosse um planeta em torno da estrela, ele vai ficar girando em torno do núcleo e ele não vai emitir radiação, ponto. Ah, mas segundo o eletromagnetismo, dane-se o eletromagnetismo agora, mano, agora a gente está no átomo aqui. Agora eu invento agora a gente está no átomo. Batatinha frita, 1, 2, 3. Exatamente. Mas ele aplicou as leis de Newton, os cálculos para órbitas de elétrons em torno dos núcleos, assim como os potenciais de energia e tudo mais, ele aplicou as leis de Newton, com a lei de Coulomb, que é a força da I elétrica. Assim como a gente aplica as leis de Newton e a lei da gravitação universal para planetas. Então aqui, a mecânica que descreve o modelo de Bohr, os cálculos de Bohr, é a mecânica newtoniana ainda. Mas essa parte do eletromagnetismo de emitir energia e estabilizar... Não, isso aí a gente tira fora. Tá? Aí vai ser o seguinte, quando um elétron ele muda de uma órbita estável para outra órbita estável, ele vai acabar absorvendo ou emitindo energia. Então agora o elétron ele só vai absorver ou emitir energia quando ele fazer uma transição, uma troca de uma camada permitida para outra. Aí os cálculos para essas camadas permitidas que ele fez, claro, pro átomo de hidrogênio. Então ele pegou o átomo de hidrogênio, que é o mais simples, né? E vamos ver se funciona. Vamos ver se eu acerto o átomo de hidrogênio. Um elétron. Um próton e um elétron em volta. Claro. Então esquece... Que é o isótopo mais abundante, porque tem outros hidrogênios, mas a gente vai para esse aí. Um próton e um elétron. Um prótonzinho ali e um elétronzinho em volta e vamos ver como é que funciona. Aí ele fez os cálculos, como se fosse um planeta em volta de uma estrela e beleza. Fala, minha guerreira, meu guerreiro, tudo bem? Eu tô passando rapidinho aqui para falar o seguinte, tá? Se você acha que esse conteúdo aqui é relevante para você, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com quem você conhecer que acha que precisa também receber esse conteúdo. E, claro, isso só se realmente o conteúdo tá te ajudando, tá? Se o conteúdo não estiver legal, senta o dedo no dislike aí e eras isso. Valeu, segue a aula aí. Elétrons, então, possuem certas órbitas estáveis. Essa energia de um fóton que vai ser absorvido ou emitido, que é esse pacotinho de energia, que seria o equivalente a uma linha espectral, em todo aquele espectro, uma linha espectral vai ser um salto de um nível permitido para outro. Então, as linhas espectrais do hidrogênio já eram conhecidas. Então, ele sabia, a partir agora das ideias de Planck, olha como as coisas vão se encontrando. Já tinha as linhas espectrais, ninguém sabia explicar. Tá bom, eu vou pegar as linhas espectrais do hidrogênio, vamos ver o que dá. Ah, mas para explicar a radiação de corpo negro, a radiação térmica, tem que usar as ideias de Planck de quantização de energia. Beleza, então eu vou juntar os dois. Eu vou pegar a quantização de energia e vou ver quais são os orbitais que são permitidos, de forma que todas as transições entre os orbitais permitidos têm que se encaixar com as energias espectrais. Sim. Tem que ser isso. E aí vamos ver se funciona. Olha que doideira. Pro átomo de hidrogênio funcionou. Então a energia das órbitas são quantizadas. E ele conseguiu escrever o seguinte, que a energia das órbitas é inversamente proporcional ao número quântico daquele nível. A energia de cada fóton, conforme Planck, tem que ser calculada a partir da frequência da onda luminosa, que é a linha, que é a frequência é justamente a frequência da luz daquela linha espectral específica. Esse H é a constante de Planck, então essa aqui ela foi determinada experimentalmente. Então, sempre que a gente multiplica a constante de Planck vezes a frequência, a gente tem a energia daquele salto entre os níveis de energia que podem ser permitidos para o átomo. Encaixando todas essas peças, ele conseguiu encontrar essas duas relações aqui, onde nós temos, a partir das energias das transições, os níveis de energias permitidos, que são os níveis que são dados pela primeira energia de ionização para o átomo de hidrogênio, que é
a quantidade de energia necessária para arrancar esse átomo esse elétron do orbital mais próximo possível do hidrogênio e desconectar os dois, que é esse 13,6 elétron-volt de energia. Esse 13,6 é uma unidade de energia em elétron-volt, que pode ser convertido em joule se a gente quiser. E esse N é o número quântico, é o número do nível permitido. Então a gente vai ter agora uma estrutura que é a seguinte: a gente tem um próton, tem um elétron. Se esse elétron estiver no primeiro nível mais próximo do núcleo, que é o próton ali sozinho, para o átomo de hidrogênio, o elétron está no nível 1. E agora os próximos níveis, eles vão ser calculados a partir desta relação. Esse valor aí é só para o hidrogênio. Só para o hidrogênio. Se botar o hélio, esse 13,6 já vai ser outro valor. Exatamente. A física complica demais as coisas. A partir disso, a gente tem um cálculo para o raio atômico, que é da ordem de meio angstrom. Isso fecha com o modelo atômico anterior também, do Rutherford, que é da ordem de angstroms. Agora ele consegue um valor bem mais aproximado, bem mais definido, inclusive com cálculo. Então a gente consegue agora calcular o raio dessa órbita de cada nível. Então o raio atômico ali do elétron em volta do próton, agora ele pode ser calculado e a gente sabe quase que exatamente, a gente consegue calcular exatamente a distância que o elétron está do núcleo. Tá? É como se fosse uma distância, um planeta mudando de órbita. Seria essa a ideia. Tá? Isso funcionou muito bem para o átomo de hidrogênio, ou seja, ele conseguiu encaixar perfeitamente as ideias de Planck de quantização de energia e conseguiu explicar perfeitamente todas as transições ali do átomo de hidrogênio, dos espectros que existiam na época. Então, isso bateu muito bonito para o átomo de hidrogênio. Isso aqui é uma vitória da inteligência dessa criatura, junto com a inteligência de todos que vieram antes. Né? Ele juntou todas essas ferramentas. E funcionou razoavelmente bem, porque daí assim, ó, se funciona para o átomo de hidrogênio, bingo, agora vai dar certo em todos. Pro átomo. Vai dar certo em todos. Aí Beleza, que ideia genial, né, Bohr? Quando ele começou a aplicar para outros átomos, começou a dar tudo errado. Aí ele tentou aplicar essas ferramentas mudando o núcleo, mas mantendo um elétron só. Então pega o hélio com um elétron só. Pega o lítio com um elétron só. Dava mais ou menos, mas começava a dar errado também. Não dava todos, não explicava perfeitamente todos. Então o modelo de Bohr, ele funciona perfeitamente para o átomo de hidrogênio. E aqui, com todo esse esforço, com toda essa carga, jogando fora algumas teorias físicas aqui e pegando outras, tivemos sucesso. Explicamos o 1 da tabela periódica, só falta o resto. É isso. Como é que fica o resto da tabela periódica? Fudeu. Finge que é igual ao hidrogênio. Finge que é igual ao hidrogênio. Então, assim, ó, só funcionou para o átomo de hidrogênio, mas descreveu muito bem os espectros. O que é essa contribuição do Bohr, porque ela é tão importante, tão relevante? Ela basicamente consolidou o caminho para essa nova física que a gente precisava desenvolver. Ou seja, tá aqui o caminho, galera. Tá funcionando essas ideias de quantização de energia? Essa ideia é boa, mano. Essa ideia do Planck é boa, vai funcionar. Porque eu já consegui explicar o átomo de hidrogênio, mas a gente precisa agora de alguma coisa melhor que essa teoria aqui dessa ideia. Ou seja, inventaram a nova regra que colou, mano. Vai aqui que tá colando essa regra. Então vamos manter isso aí. E aí foi isso. Bem, e aí a gente chega no modelo de Bohr, que aí, é claro, tem essa representação aí para vocês. Né? Esse é o modelo de Bohr. Você tem algumas alterações no modelo de Rutherford. Ainda tem um núcleo. Aqui eu tenho um hidrogênio que só tem um próton. Então, um próton e um elétron. Né? Aqui eu tenho um carbono, que eu tenho prótons e eu tenho nêutrons, porque a partir do momento que eu tenho várias cargas positivas numa região muito pequenininha, tem uma força de repulsão muito grande, então esse negócio ia se quebrar. Então eu tenho um núcleo e eu tenho esses elétrons, e os elétrons estão nessa eletrosfera. Beleza. Só que esses elétrons, eles estão em órbitas. Como ele percebeu que os átomos, né, ali naqueles espectros, cara, eles emitem quantidades muito específicas de energia. Não tem tudo de energia. Ou é essa energia ou é essa aqui, ó. Né? Vamos supor para esse átomo aqui. Como é que vai ser isso? Né? Então, ele começa a falar, cada átomo tem níveis de energia muito específicos. Cada átomo vai ter lá a sua quantidade de energia. Então, eu vou associar essa quantidade de energia aos elétrons. Então, o elétron ou ele vai estar no nível 1 de energia, ou no nível 2 de energia, ou no nível 3 de energia, ou no nível 4 de energia.
para você entender isso, né? Porque, bom, você poderia ter usado esse exemplo, mas eu vou pegar para mim. Você vai imaginar o átomo em relação nessa eletrosfera como se fosse escadas, beleza? Todas as escadas no mundo são iguais? Não. Cada escada vai ter lá um degrauzinho. Então, cada degrauzinho que você vai ter tem uma energia que você colocou ali, né? A física iria descrever isso, sei lá, como energia potencial gravitacional, subindo, enfim. Então, subiu um degrau, estou numa energia. Se eu pisar num outro degrau, eu vou estar numa outra energia. Não tem como eu ficar no meio dos dois. Ou eu vou estar numa energia, ou eu vou estar numa outra energia. Não tem como estar nos dois. Certo? Então, imagina se vai subir ali com os dois pezinhos juntos, porque sempre tem um aluno chato. Se eu botar o pé num e o pé no outro, sai da minha sala. Não estraga meu exemplo. Tá subindo aqui, ó, pulando aqui na corrida do saco. É isso que você tá fazendo, beleza? Então, ou você vai estar num degrau ou no outro. O elétron ou está num nível que tem uma energia, ou está num outro degrau. Falar no outro degrau é necessariamente falar numa outra energia. Não tem como eu falar, ele foi para um outro degrau, mas ele manteve aquela energia. Não tem como, porque cada degrau vai ter a sua energia. Isso, essa escada aqui, ó. Agora o Henrique vai subir a escada lá da casa dele. A escada da casa do Henrique é diferente. Não tem a mesma distância dos degraus. Então, cada átomo tem a sua escada, que tem seus lances de energia específicos para cada um, beleza? Ótimo. Vamos melhorar esse exemplo. Imagina que esses degraus das escadas, eles não são iguais. Tu sabia que se aumentar 1 centímetro de um degrau, tem um cálculo para isso, assim, aumentou tantos centímetros, não, milímetros da distância de um degrau para o outro, a quantidade de pessoas que vão tropeçar, triplicar. Cara, imagina estudar isso. Tu aumenta... Tem na engenharia e na arquitetura tem um tamanho padrão. Hoje foi bom, hoje 10 pessoas caíram, né? Não, hoje minha amostra, o pessoal estava muito alerta, caíram só 5 e tal. Enfim, então, nessa escada agora, você vai imaginar que esses degraus, eles vão aumentando de forma meio diferentona, assim, sabe? Para você não achar que sempre o nível 2 tem o dobro da energia do 1, que tem o triplo da energia do outro no degrau 3. Não, eles vão aumentando, mas eles vão aumentando assim, meio que aleatório, mas vai aumentando. Tudo bem? E que cada escada é diferente da outra, ou seja, cada elemento químico tem a sua escada em níveis diferentes dessas energias. Tranquilo? Isso para Bohr. Daqui a pouco a gente vai começar a entender que dentro desse degrau da escada, na verdade, tem outras escadinhas, assim. Então você dá um zoom naquele degrau, tem outros degraus, e aí vai um negócio meio maluco. Mas isso aí só veio com a próxima teoria, que é o modelo mais atual, né? Ou seja, na verdade, isso foi sendo descoberto antes, né? Ou seja, a partir do momento que tu consegue... pega o espectro ali, parece que ele está bonitinho. Aí vai abrindo, opa, não, ele tem falhas. E depois, quando se conseguiu abrir mais ainda, se começou a ver que se tinha aquelas falhas, tinham subfalhas. E depois, quando se aplicava um campo elétrico, um campo eletromagnético ali, um campo eletromagnético ali para um feixe de elétrons, a gente conseguia também observar que alguns espectros, quando a gente mexia com os elétrons antes, tinha outros subníveis. Isso. Então ficava uma coisa bizarra, né? E tem mais coisas ali dentro do átomo do que a gente sabe até então, ou seja, o átomo é muito mais complexo do que se imaginava, muito mais complexo do que simplesmente o modelo de Bohr para a explicação dele. Beleza. Outra coisa que a gente precisa ter noção no modelo de Bohr é essa mudança de camada, logo mudança de energia. O que a gente sabe? À medida que o elétron vai se afastando do núcleo, mais energia ele tem, porque o núcleo está puxando, filho. Ali, ó, o núcleo está, vamos imaginar assim, está com a cordinha puxando o elétron. Para o elétron vencer essa força, ele tem que ter mais energia que o núcleo. Então ele pega essa energia, logo ele vai mudar de camada, ele vai para mais externo desse átomo, beleza? Então, um elétron pode sair de uma camada e ir para outra? Pode. Para isso, ele vai ter que ganhar energia. Então, esse mudar de camada, ir para uma camada mais externa, ele absorve energia. Se eu falo, o elétron absorveu energia, é o mesmo que falar, ele foi para uma camada mais externa. E esse termo, né, desse elétron quando absorve energia, a gente chama isso de salto quântico. Salto quântico, presta atenção, seu concorrente erra isso muito. Ele vai errar de novo e você vai passar no vestibular por causa disso. Salto quântico não é mudar de camada.
Não é mudar de camada, é mais específico que isso. Salto quântico é ir para uma camada de maior energia, ou seja, ir para uma camada mais externa. Porque mudar de camada pode ser de uma camada mais externa para uma camada mais interna. Tudo bem? Então, salto quântico é ganhar energia. Pá, saltei. Pá, ganhei energia pra caramba. Ei, uhul, vou embora. Pá, salto quântico. Beleza. Ah, agora eu vou retornar. Então, se retorna, vai liberar essa energia. Libera. Qual o nome desse processo? Não tem. Não tem. A gente só deu o nome para ir. Para voltar é a volta da ida. Esse é o nome. Ah, qual que é o nome? É a volta do salto quântico. Ou liberação de energia, ou emissão de energia. Tudo bem? Então, muita gente associa salto quântico a mudar de camada. Não, pega o post-it e já bota aí, salto quântico. E ir de uma camada de menor energia para uma de maior energia. Então, é específico essa mudança de camada. Indo para fora do núcleo, Isso. tentando fugir do núcleo. Isso mesmo. Professor, o elétron pode absorver muita energia ao ponto dele ir para uma camada tão longe que a gente nem considera mais átomo? Sim, o nome disso é energia de ionização. Quando a gente fornece energia e o elétron pega e fala, chega, nunca mais eu vou voltar. Pronto, isso é uma energia de ionização, ou seja, energia que eu construí um íon. Então, por quê? Porque o átomo não tem membrana, filho, entendeu? Não é assim, tá aqui ó, a divisa do átomo, não tem. Então a gente considera uma determinada distância, né, sei lá, 7, 8, 10 camadas, enfim, não precisa se preocupar com isso, mas a partir de uma determinada distância a gente vai falar, cara, ele está tão distante que essa força de atração é tão pequena que a gente vai falar, nem sente mais esse núcleo, tá fora do átomo, foi embora. Sabe quando que você vai sair do planeta Terra? Quando você não tem mais, basicamente, uma força gravitacional significativa. Né? Ou se você tem energia suficiente para se desconectar, ou seja, desvencilhar da energia gravitacional. Sim, então, mas qual que é a distância que vai determinar? Porque não tem uma membrana, né? Eu tô aqui, ó. Sim. De repente eu vou falar, opa, aqui é terra, aqui é espaço. Aqui é terra, aqui é espaço. Não tem uma distância, assim, um rigor físico para isso. Não tem. A gente faz um cálculo em relação a essas forças de atração. É a mesma ideia aqui, né? É a mesma ideia. Sabe essa distância? A ideia gravitacional e a ideia do núcleo para o modelo atômico de Bohr é a mecânica newtoniana aplicada ali, só muda a força. Tá. A força vai ser, ao invés da força gravitacional, vai ser a força eletrostática de Coulomb. A lei de Coulomb. Top. Beleza. E aí a gente... aí fechou. É isso, Bohr. Beleza? Muito obrigado, Bohr.